Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui a mais essa nossa conversa. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo precoce. Estou aqui hoje com a Cibele. Ele vai ficar brigando comigo, tá? Mas eu sou a Cibele Causa, sou fisioterapeuta, pedagoga e analista do comportamento, sou CEO da T Habilitar. Eu sou Tatiane, sou psicóloga, sou especialista em autismo e sócia do Thiago, na unidade Sinop. Aqui no nosso Instituto de Enfim. A gente está, inclusive, começando hoje e apresentando hoje para vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre mais tarde. E Eu sou Ana Letícia Nai, sou médica hematologista e oncologista pediátrica, sou mestre em saúde da criança e do adolescente, sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso, coordeno uma liga de pediatria, uma liga de oncologia na universidade, cuido do Hospital Dois Pinheiros e tenho um ambulatório de pediatria lá na universidade. E sou presidente do Instituto Dois Pinheiros e vice-presidente do Instituto de Prevenção do Câncer do Norte de Mato Grosso. não falou tudo. Que é Não, mentira, que você já contou um monte de outras coisas que ela faz também e que ela não contou tudo ainda não. É mentira, dá uma resumidinha, tá? Tá pior do que a, você do tá que a vendo, né? Cibele, Você que tá tem vendo. 14 graduação. Mas, obrigado. Nós estamos aqui num projeto, nós estamos em Sinop, na nossa clínica agora, né? Nessa nossa parceria. Até Habilitar também veio para agregar na clínica aqui de Sinop. E nós estamos aproveitando para conversar com os médicos aqui da região, que têm envolvimento com o desenvolvimento, com o transtorno do desenvolvimento. E você tem muita proximidade com o trabalho com os prematuros, né? Sim, eu tenho um ambulatório, na verdade, da Uhum. Universidade Federal do Mato Grosso. Desde que nós tivemos alunos entrando no internato, nós organizamos um ambulatório para pediatria. E daí pensei, as crianças de puericultura, crianças normais, né? Elas já são acompanhadas nas UBSs, num centro de especialidades da prefeitura, mas os prematuros não teriam um atendimento de especialista. Uhum. Então, eu resolvi trazer para esse ambulatório apenas as crianças egressas Uhum. da UTI neonatal do município, né? Do serviço do SUS do município. Então, esse ambulatório já tem 5 anos Uhum. e a gente tem 200 e poucas crianças lá em atendimento de puericultura. Olha que interessante. Já estão com 5 anos. Já. O que que hoje, observando, que agora a gente já consegue fazer uma olhadinha retrospectiva, né? A prematuridade, ela é fator de risco para muitas alterações de desenvolvimento, né? Sim. E muitas vezes não necessariamente causa dessas alterações de desenvolvimento. Por exemplo, as crianças com autismo, com prematuridade, têm um risco maior para autismo. Só que muitas vezes a gente vai fazer isso como uma ligação causal. Ah, não, então a prematuridade causou o autismo? Não Uhum. necessariamente, né? É uma ligação genética que vai ter os dois como efeito muitas vezes, Sim. mas é fator de risco para muita coisa. Os atrasos de desenvolvimento, né? As crianças Uhum, prematuras, a gente tem prematuros extremos que nascem com menos de 1.000 gramas. Então, uhum, muitas dessas crianças podem ter hemorragia intracraniana, que é um uhum, fator para problemas neurológicos, epilepsia, uhum, atraso de linguagem, atraso motor. Então, mesmo as crianças prematuras que não tiveram nenhuma dessas intercorrências, o uhum, desenvolvimento delas vai ser diferente de uma criança que não é prematura. E uhum, todas elas merecem estimulação. Então, a uhum, gente precisa de equipe para realizar esse tipo de atividade, para ensinar esses pais a estimularem. uhum, uhum. Então, Aí você vai colecionando um projeto a mais. sim. Ontem nós jantamos juntos e foi até interessante que foi uma coisa que nós conversamos assim, e é um sonho real, assim, que eu tenho é de reproduzir um ambulatório de avaliação sistemática, padrão ouro, para autismo e outros transtornos de desenvolvimento e para o tratamento, para que os médicos, os residentes possam realmente vivenciar. E nós já estou até te alugando aí esse papo, aí, enfim, mas tem muito a ver com isso que você está falando, do tratamento. E não só deles terem a oportunidade de acesso ao tratamento, mas do médico também conhecer quais são esses tratamentos, o que precisa ser feito, como precisa ser feito e já ter visto. Porque eu Sim. vejo muitas vezes o médico ele recomenda não, tratamento baseado em análise do comportamento, mas ele nunca viu uma sessão de análise do comportamento. Vou mandar para a fonoaudióloga e eu quero que ela seja uma fonoaudióloga que trabalhe com prompt. Mas ele não sabe muitas vezes que o prompt é
para transtornos motores de Pra ter fala, e atendimento. ele nunca viu uma sessão de prompt. Então, ele não sabe nem mesmo olhar e julgar se aquela sessão está sendo feita dentro dos critérios necessários ou não. É claro que o médico já acumula muitas funções, mas um ambulatório como esse permite a gente ver na prática. É uma coisa que a gente tem dificuldade de ver realmente esse serviço após o diagnóstico, né? Sim, e assim, eu digo, a gente tem residência de medicina da família. Uhum, Esses residentes podem futuramente passar nesse ambulatório para aprender, né, uhum, para ter essa visão, uhum, porque são eles que veem as crianças do município, uhum, né? uhum, A gente tem os internos de medicina. Eu sempre conto para eles que quando eu era residente, o ambulatório de puericultura tinha lá o neuropediatra, a uhum, fono, a físio, a uhum. odontopediatra, e a criança passava por todo mundo, né? Olha, Então, que agora eu sou sozinha ali, mas que o meu sonho é poder montar um ambulatório assim, que é o que você está falando. uhum, Então, isso é muito importante, uhum, é uhum. o ideal, né? Tá juntando meio que a fome com a vontade de comer aqui nessa Sim. história aqui. É isso. Não vai dar É, certo, não. vamos juntar. Eu realmente acho que tem que se fazer. Já deu Também acho. certo, Sobretudo Cibele. ligado Já deu. a uma instituição pública que vai permitir muitas vezes ali, porque você tem, né, uma ligação com a universidade Sim, aqui. eu sou professora da universidade. A gente tem que entender que é a universidade que nos permite fazer tudo isso, Uhum, né? Eu tenho os alunos ali e acho que a gente falou isso ontem também, né? Muitas vezes a gente não consegue mostrar tudo para os alunos, talvez eles não saiam especialistas em algumas coisas, mas a gente passa para eles pelo menos a maneira como a gente deve atender as pessoas, uhum, o olhar que eles têm que ter para com os pacientes, de olhar as pessoas como um todo, de ter empatia, de se colocar no lugar dessas mães que uhum, têm essas crianças com dificuldades, né? Eu sempre falo para eles assim: vocês não lembram lá na escola de vocês, aquela criança que tirava uma nota ruim ou que não conseguia aprender, o que que acontecia com ela? Ela era segregada, como é que vocês tratavam? Quem eram essas crianças? uhum, Será que não era uma criança prematura? Será que não era, não é? uhum, A gente passou por isso, eu sempre falo: "Vamos lá, vamos buscar, vamos lá para a escola de vocês, para quando vocês eram crianças, como é que era?", uhum. né. Tava lá, Tava lá, tava lá. Trabalho lindo, né? né, então E isso como que me conta mais desse projeto no ambulatório? Então, vamos lá. Essa criança que está lá, ela só é acompanhada pela doutora hoje. só por mim. E como que é feito esse trabalho lá? É um ambulatório de puericultura, então, O que que é um laboratório de puericultura? puericultura eu ensino para eles que a gente precisa avaliar a criança como um todo, então, a gente avalia o crescimento, né, então tem as curvas de crescimento: peso, estatura, perímetro cefálico, Uhum, avalio faço orientação alimentar, orientação da parte de imunização, prevenção de acidentes, uhum, higiene, né, e faço também a análise do desenvolvimento. Então eles têm os marcos do desenvolvimento, as tabelinhas de Denver, eles anotam lá, e a gente ali vai diagnosticando. Essa criança eu preciso que um fono avalie, eu preciso que essa criança seja avaliada por um neuropediatra, uhum. né, a gente E hoje, quando tem essa necessidade, vocês conseguem ter o encaminhamento para o médico certo? Eles fazem esse acompanhamento ou a gente hoje ainda não tem não esse tem. pós? Não, porque a gente não tem esses especialistas, muitos especialistas na rede. Então as crianças recebem um encaminhamento e elas vão para uma fila. Uhum, Muitos pais acabam conseguindo uma avaliação particular, mas a gente sabe que é uhum, custoso. Eu já vi coisas assim que você não tem ideia. Então, por exemplo, uma criança com uma hérnia inguinal, um bebê. uhum, A mãe vendeu o computador e a moto para fazer uma cirurgia, entendeu? Essas coisas eu vivencio todo dia. uhum, A gente não vai falar de câncer aqui, mas eu tenho um Instituto de Prevenção de Câncer. uhum, Por que que eu comecei a fazer isso? Porque eu vivenciei muitas pessoas com dificuldade, uhum, né? Que uhum. chegavam para mim: preciso fazer isso, preciso fazer, o que que eu faço? Eu preciso resolver. Quando eu me vejo com um problema, eu tenho que dar um jeito de ajudar. E como é que a É, gente pode ajudar? Unindo forças, uhum, né? Tem uhum. muita gente interessada em ajudar. A população ajuda, É, a sociedade ajuda. Então, agora chegou a vez do meu ambulatório de pediatria. é, Legal. eu vejo muito em transtorno do desenvolvimento acontecer um cenário que é clássico. Descobre que tem uma alteração significativa de desenvolvimento, um transtorno de desenvolvimento, pode ser autismo, pode ser um transtorno global de desenvolvimento, pode ser uma deficiência intelectual, pode ser alguma coisa sindrômica, mas o cenário geralmente é: o pai nega no início, acha que não tem nada porque eu também era assim, ou porque isso é assim, e que a mãe tá louca. Às vezes a mãe é até doida, eu também sou doido, nós somos tudo meio doido mesmo, mas não por esse aspecto. Nesse aspecto ela estava certa. Brincadeira à parte,
Depois, o que que acontece? Essa mulher para de trabalhar, vira motorista e fica dirigindo para um lado e para o outro, às vezes 1 hora para ir, 1 hora para voltar, para pegar 1 horinha do SUS que ela conseguiu de um profissional ou de outro, para uma terapia que vai ter uma eficácia baixa, porque muitas vezes eu preciso de uma intensidade maior ou de um nível de especialização maior do que eu consigo acessar. E a pressão financeira fica muito mais alta, porque agora a renda caiu pela metade, o custo aumentou. Muitas vezes essa família vende casa, vende carro, vende coisas para poder financiar um tratamento privado porque não tem acesso ao público. Sim. Então, quando a gente está falando aqui de tentar buscar algum suporte, eu vejo isso como absolutamente fundamental. Nem que seja a gente aproveitar esse cenário que já é do Brasil, de se eu tenho pouco tempo, vamos formar essas mães para que elas estimulem em casa, porque a eficácia vai ficar muito maior do que só dirigir para um lado e para o outro. Ah, mas aí coloca isso lá em cima da mãe. Já está. Só que ela já está fazendo isso, só que sem ferramenta. Sim. E ela passa o dia todo com essa criança. Já passa. Sim. Eu acho que se a gente estrutura bem, né, pensando aqui em autismo, né, que é a Uhum. nossa especialidade, se a gente consegue estruturar bem essa família, passar orientação motora para essa família, hoje mesmo nós tivemos um bebê aqui e que eu passei para ela, olha, você prefere em casa que a gente passe orientação, você faça em casa, traga para que eu veja 2 vezes por semana, ou você prefere trazê-lo todo dia e que nós aqui façamos todo o trabalho motor? Então, eu acho que a gente dá essa possibilidade para a família na área motora, na rede pública já ajudaria muito, né? Então, ele vem, a gente faz uma orientação parental na área motora, a gente faz uma orientação parental na área comportamental, para quando a doutora vai lá, diagnostica que há uma tendência ali, um atraso no neurodesenvolvimento, está levando a gente a pensar em autismo, como que a gente vai estimular? Então, pensar em políticas públicas de É. uma forma que seja efetiva mesmo, Sim. né? Porque eu acho que a mão mesmo ali, um físio para atender 1 hora por dia esse paciente na necessidade dele é uma utopia, né? A gente pensar que a gente vai conseguir, mas a gente conseguiria sim fazer esse treino de orientação parental, fazer um direcionamento com essa família. Acho que seria Até porque essas fantástico. crianças, assim, imagina, essa criança passar 1 hora num transporte até chegar no local para terapia. Já Ela chega chega ali, será que ela vai render nessa terapia? Daí fica ali 30, 40 minutos, porque não vai chegar nos 50 minutos. É. Ela tem que voltar para casa mais 1 hora. Entende? Ela Acabou o dia perdeu a manhã inteira para ir para uma terapia. e vamos lembrar, para essa criança ir para essa sessão é uma operação de guerra. Sim, Porque a mãe tem que preparar o lanche, aí o sim. menino às vezes tem restrição alimentar, e às vezes tem uma questão do som, do barulho, Sim. sensorial. Às vezes o menino vai dormir tarde porque tem um transtorno de sono associado, e aí tem que acordar ele cedo para sair, ele já acorda irritado e já não dormiu à noite como deveria. Então, assim, parece bobagem, parece que eu estou exagerando, mas, gente, isso é cotidiano. Pensando Isso na é mãe que real. tá de carro, com o Não, tô carro falando aqui da de dela. ônibus mesmo. Essa aqui eu tô falando da Vamos operação de pensar, guerra no ônibus mesmo. e vamos pensar na mãe que não tem dinheiro nem pro ônibus. É, Vamos pensar, porque eu é, vejo isso é, muito comumente. Então, assim, a é. gente tem a mãe que anda de carro, a mãe que anda de ônibus, e tem a mãe que anda a Uhum, pé com o menino no uhum. colo, com a bolsa, e que ela nem tem o que comer, É. né? Então, um treino de orientação parental ajudaria muito, um treino não tão intenso, com essa mãe dedicaria mais tempo para esse Uhum. profissional, abranger também um número maior de crianças, um número maior de famílias, né? E a gente sabe, né, Tiago, que a gente tem estudos que comprovam hoje que é muito mais eficaz, né? Você ter uma assistência, você ter alguém que te supervisione, que te oriente e colocar isso em prática por Uhum. mais horas do que de fato alguém que faça só 1 hora, É. né? Então essa 1 hora seria realmente para Formar. formar, para Uhum. instruir, e, né? E essa consulta que essa criança tem, essa 1 hora que o profissional tem, seria para averiguar, para ajustar, Avaliar. É. para ajudar. Sobretudo no sistema público, assim. Você comentou que hoje é só você no projeto, né? É porque eu sou a professora da pediatria ali, né, do Certo. ambulatório. Uhum. E para que esse projeto funcione, né? Como a gente está comentando aqui, o que mais a gente precisa? Quais os próximos passos? Eu Pra Só chegar entendeu nesse que tem sonho, uma rede aqui, né? para chegar nesse sonho que a gente estava discutindo. Então, a gente precisa de pessoas, precisa Uhum. de parceiros. Ninguém faz Uhum. nada sozinho, não Uhum. é?
E isso é uma coisa que eu senti muita dificuldade aqui. Eu estou em Sinop há 20 anos e eu falava, não estou acostumada a trabalhar assim. Eu preciso de alguém para repartir responsabilidade, para discutir um caso. E a gente não tinha, né? Então acho que a gente precisa disso, de Uhum. parceria. Uhum. E outra maneira, assim, eu aprendi a captar recursos, Uhum. entende? Então agora eu tenho um instituto, esse sonho estava ali armazenadinho, guardado. Agora que o outro instituto está funcionando sozinho, está Uhum. bem, né? Está Uhum. andando, eu posso captar recursos também para a gente botar isso Uhum. em prática. Uhum. Porque, por exemplo, a gente tem faculdades de fisioterapia, tem outros alunos aqui, a gente pode usar esses Uhum. alunos em treinamento para Uhum. nos auxiliar. Entende? Vai ser Sim, de grande utilidade também para para a os formação. acadêmicos, para a formação, né? Uhum. Não só para essas famílias, mas também para esses Uhum. acadêmicos em formação. Então, a gente Uhum. consegue montar um projeto muito legal, mas eu preciso Uhum. de parceria. Primeiro que eu não Uhum. sou neuropediatra, né? Não, Uhum. Uhum. não tenho essa expertise que vocês têm nessa área, né? Uhum. Eu só preciso resolver um problema que eu sabia que eu Uhum. estava gerando, que eu estava Uhum. ele ia chegar na minha mão. Uhum. E às vezes quando a gente vê um problema, a gente tem que resolver, né? Não dá para eu Uhum. dizer que tá tudo bem e ir tocando, que Uhum. utilidade tem isso. Uhum. Então, acho que parceria. É, mas aquela conversa da gente tomar um café e desenhar um projeto, né, realmente eu gostaria de fazer parte de verdade, acho que é de todo mundo aqui, eu acho que realmente é um sonho mesmo, eu conseguir reproduzir aquilo que eu vivenciei lá, aqui no Brasil, acho que seria extremamente inovador, e acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para a gente conseguir fazer Ai, realmente, queria que isso então... fosse Eu 20 também. anos atrás. Mas há 20 você estava fazendo outra coisa? Não, vamos pensar que É, estão aí, ó, estão com é, 5 anos. sim, Acho não, dá que uma tá na hora diferença certa, grande, porque sim, a gente começa é, também com Sim, esse projeto bem estruturado isso, já, né? E a gente, é, eu acho que a gente tem bastante Muito mais disponibilidade. ferramenta hoje, né? Porque a gente tem a é ferramenta muito online, mais, hoje a sim. gente tem muita coisa que pode, né, nos formação, favorecer nesse treinamento, momento. Já supervisão, encontrou um tudo à monte de distância, parceiras. é, verdade, Mas é um projeto tão gostoso, né? é, Sim. Você falar com brilho nos olhos e que conquista qualquer um. Já é. mas tem outro que ela fala que ela fica empolgadona também, Ah, é aquele lá, a gente já falou que a gente todo mundo já se conta. Gente, ela vai pro Xingu. Conta mais, vai. Ah, nós temos aqui, a gente é as ligas acadêmicas, né? uhum. Nós temos uma liga de saúde indígena. Ai, gente, Então, nessa liga também, como que começou isso? Um amigo Super comum, psiquiatra, bem. ele falou: "Ah, eu tenho um projeto de prevenção de alcoolismo com os adolescentes indígenas". Eu falei, "Ah, é? Também quero ir". E daí nós começamos a ir para o Xingu. Então, a gente faz 1, 2 entradas por ano, né, depende, e a gente atende algumas comunidades. As 2 comunidades que a gente tem mais afinidade, tá sempre com eles, são os Yujás, os Jurunas, né, e os Mebem-Ocrés, que são os Caiapós. uhum. Então eles E a o gente que está que vocês sempre junto. fazem quando vocês estão lá? O Douglas, que é meu marido, é oftalmo, ele avalia, faz avaliação oftalmológica. Geralmente ele fez de todos os adultos, aí quem tem algum problema tem cirurgias de catarata, depois eles vêm para a cidade, a gente opera esses indígenas. Uhum. A gente está com um projeto agora de avaliar todos os estudantes, todas as crianças, a parte oftalmológica de todas Uhum. as crianças. Eu vejo todos os dados antropométricos das crianças, né, Uhum. da aldeia, Uhum. e acabo também tratando tudo que tiver lá. É, A gente trabalha a bastante. gente estava conversando ontem, né? Em fevereiro agora eu estive em Madagascar e tô indo de novo em agosto agora. E eu encontrei crianças em tribos isoladas que nunca tiveram contato com nada industrializado, que nunca tiveram contato com nada de civilização. A prova cabal da origem genética do autismo, né? Porque eu encontrar nesses lugares crianças com autismo, né? E foi para mim muito interessante ver essas crianças naquela situação e muitas vezes muita dependência assim. A irmã mais nova é que cuida, porque são muitos filhos, e aí tem uma outra Sim. irmã que cuida daquela mais nova. Então eu encontrei uma situação, por exemplo, de uma menina, eu até comentei com você, com seu marido ontem, que nessa região de Madagascar a fome é endêmica, assim, realmente é uma coisa de desnutrição muito, muito severa. Eh, e muitas vezes o que eles têm para comer, quando conseguem, é arroz, mandioca, feijão. Mas que o arroz é muito mais caro do que a mandioca. A mandioca é o que eles têm de mais barato. E mais barato ainda o bulbo,
do cacto, que eles comem muito bulbo de cacto, que nutricionalmente não tem nada aquilo, né? Mas a menininha, ela tinha seletividade alimentar muito importante e uma restrição de não comer mandioca, ela não tolerava nem ver, entrava em crises homéricas. E o trabalho foi, aí eu fiz um trabalho de habituação, ela realmente saiu quando eu saí de lá, fiquei 2 semanas, trabalhei alguns dias muito focado nisso, e quando eu saí de lá, ela estava comendo mandioca. Papinha, não um pedaço, pouco importa, estava comendo mandioca, já não ia sofrer tanto de desnutrição. Mas quem eu formei para fazer a intervenção no cotidiano foi a irmã de 9 anos. Armandinho. Porque a mãe estava grávida e ia precisar cuidar de um De bebê 9 em breve. anos? Aí a irmãzinha de 9 anos cuidava de 2 com autismo Meu Deus. e ajudar. E aí eu treinei ela para fazer a habituação alimentar e ensinei ela a ensinar gestos, ensinei ela a citar comunicação. Meu. A menininha de 9 anos. Mas é uma realidade, uma cultura completamente diferente. Se você olhar essa menina de 9 anos, tá? Eu vi um pai que ele tinha deficiência física, motora, e ele andava só arrastando e tinha uma filhinha de 4 anos. E eles receberam uma das cestas de comida que a gente estava lá. Quem carregou foi a menina de 4 anos. Quem organiza as coisas e carrega para o pai e ajuda direcionando é ela. Outras que o pai era cego e a criança que organizava as coisas todas do pai, porque o pai não enxergava. Gente, aí eu Então fico é até curiosa. outra cultura, é outra realidade. Eu imagino que no Xingu Xingu também tem. deve chegar e falar assim, um choque de. Mas a gente é que tem que entender para saber o que fazer, né? Sim. Eles são muito independentes. As crianças atuam ali, uma cuida da outra. Mas, doutora, eu me lembro bem, assim, quando era criança, que eu tive uma vez uma palestra de alguém que era do Xingu, e aí tinha uma questão que quando a criança nascia com alguma deficiência, essas crianças eram enterradas. Persiste? Como Exi- que é hoje lá na tribo? Fiquei Não, curiosíssima. existem tribos que são infanticidas, que eles falam, né? A gente vivenciou algumas situações assim, por exemplo, de nascer uma criança com deficiência e a mãe não querer voltar para a aldeia porque sabia que eles iam matar a criança, né? Se voltasse. E essa mãe também, depois, ela é segregada lá. Se ela, né, porque ela não deixou matar o bebê, tudo. Mas assim, o que acontece é que eles já têm contato conosco, os adolescentes ali dessas tribos que a gente atua, eles vêm para a cidade para estudar, mas é um choque de realidade muito grande. Eles são muito inocentes, muito naivos, né? E o que acontece, os outros adolescentes ou as pessoas da cidade acabam levando eles a drogas, álcool, outros São muito hábitos, porque são vulneráveis. muito vulneráveis. Então, não tem como a gente isolar lá. Eu não posso falar de política indigenista, quem sou eu para falar disso, mas não tem como você isolá-los. Uhum. Eles já estão em Tem contato convívio. conosco. Uhum. A gente tem que permitir que eles também possam estudar, que eles também possam, Uhum. né, progredir. E assim, se quiserem voltar para cuidar do seu, sim, tudo bem, mas se não quiserem, também tá tudo bem, Uhum. assim como nós, né? As pessoas precisam evoluir, mas a gente precisa Ter liberdade de escolha. liberdade de escolha, Uhum. né? E eles são muito curiosos quando a gente vai lá, eles conversam muito com os nossos alunos que também são adolescentes, são jovens, adultos jovens, né? Então eles têm muita curiosidade Uhum. e Mas a fazem gente muita encontra troca. deficientes lá? Encontra sim, porque eles já não estão mais, né, agindo dessa maneira. Então eu lembro, uma vez minha curiosidade, eu dizia, mas será que essas crianças, os pequenininhos carregando o outro pequenininho, né, cuidando assim, será que não acontecem acidentes? Essas crianças de manhãzinha, eles acordam 5 da manhã, daí vão todo pro rio tomar banho, né? Será que alguma criança não se afoga? Será que isso não acontece? Acontece, né? Então, eu vi sim crianças com deficiência, Uhum. né? Crianças que sofreram hipóxia por acidente, Uhum. né? E agora essas crianças são sim cuidadas ali na aldeia, com Uhum. toda a Como que elas dificuldade, mas são são. cuidadas lá? Eu fico pensando nessa criança com hipóxia. Como é que você vai fazer para estimulá-los, entendeu? É, Como você não tem esse acesso que a gente tem aqui, então é muito difícil, é muito difícil. Uhum. acaba essa família normalmente
ficando com essa criança deficiente, muitas vezes Sim. fica acamado, com pouca Acamado. estimulação. Isso, pouca estimulação. Uhum, uhum. É, Né? realmente, vale Uma a criança pena. totalmente dependente da família, né? É. O que me deixou impressionado, nesse caso da África da menina, por exemplo, foi que com pouquíssimo que eu pude oferecer de suporte e de técnica, a sede era tão grande de aprender o que eu faço agora, que depois eu recebi vídeos da menininha apontando, fazendo gesto, porque eu tive algumas oportunidades de mostrar o que a menina tinha que fazer para ensinar. E depois recebi vídeos da menina comendo mandioca, porque teve a oportunidade de fazer, de aprender um procedimento de habituação. Gente, eu devo ter gastado no total umas 5 horas nesse trabalho. É nada. Comparado com o que a gente tem de tratamento intensivo, quando a gente tem uma condição de acesso a serviço no Brasil, que melhorou muito, mas que ainda está longe do ideal, sobretudo quando a gente está falando de fora do sistema de saúde suplementar e o privado. Mas quando a gente está falando de uma realidade que 5 horas é impensável, as pessoas geralmente não têm, não existe essa pessoa lá, né? Sim. Então, fica. Tô aqui com uma dúvida também. Lá no ambulatório, essas mães que já têm uma criança prematura, então elas já sofreram ali todo um processo. Como que é para essa mãe quando você fala, olha, há uma suspeita aqui de autismo, ou olha, tem um atraso do neurodesenvolvimento significativo. Essa mãe, você acha que ela já está mais preparada para receber essa informação, ou é difícil? Muitas vezes tem uma negação ali, poxa, já era prematuro, já teve, você está querendo dar mais um diagnóstico para meu filho? Eu acho que todo mundo passa por isso. A negação, depois o luto, elas têm que elaborar isso. Mas eu acho que quando a gente vê que as coisas são mais difíceis, a gente passa retornos mais precoces. Então, como eu tenho esse contato mensal, no mínimo mensal com essas mães, ou quando tem alguma dificuldade, a gente pede para antecipar. Então, isso vai amenizando e a gente vai trabalhando isso com elas, porque a gente precisa que elas entendam para que a criança possa ter um É para ser prognóstico mais melhor. gradual. Isso, mas as coisas, Uhum. a história do gato subiu no telhado, Ah, então a gente aprende a falar, né? é. Eu acho que eu sou oncologista, então eu aprendi a conversar com as pessoas. A gente passa por um processo de treinamento de dar más notícias, não é? Uhum. Então a gente vai devagarinho conversando com elas e elas vão aceitando. Uhum. E a gente tem que sempre se colocar como parceira, como amiga. Sou um Uhum. braço para ajudar. Então elas têm toda a liberdade de vir, de perguntar. Então é isso, acho que ameniza, que, né, Traz um Uhum. pouquinho de conforto, conforto. né? E elas começam a ver que elas não estão sozinhas, tem outras crianças prematuras ali. Acho que isso é muito importante Uhum. quando as pessoas não se veem sozinhas, elas não se veem tão diferentes das outras. Vocês Uhum. Elas conseguem veem fazer uma rede de apoio ali também, né? isso, Uhum. né? Isso é muito importante. Acho que Ai, lindo ameniza. o teu trabalho. Fiquei encantada. Ah, Adoro bebês. E vai pro Xingu. E vou vai pro pro Xingu. Xingu. vamos pro E nós Xingu. vamos fazer o projeto com os bebês na área motora. Aquela assim. Aí daqui a alguns dias eu falo, Daniel, a gente vai mudar pra cima. Não, brincadeira. Mas eu acho que ele ia achar bom que eu acho que ele ia falar, pelo menos lá ela fica sossegada um pouquinho. Para de Para de ficar viajar. pingando o tempo inteiro. A gente envolve ela em metade dos projetos. Pronto, Surana. já tá. Ocupado o dia Pô, inteiro. Pronto. fiquei Ana, encantada com o teu queria projeto. agradecer a sua Sim, presença, a sua Bem, participação. Dizer que real, vamos sentar para tomar um café e a gente realmente pensar. Porque dá rock, acho que a gente realmente consegue trabalhar junto. Ela vai estar aqui a cada 3 meses, que ela prometeu no e último. eu, você sabe que eu No, cumpro. no último ela prometeu. que Eu joia. prometi 2 a 3 vezes por ano, né? Ela prometeu a cada 3 meses. Então, Cada 3 a meses gente vai. realmente. E é aquilo que eu falei, eu realmente me disponho a vir, pegar uma semana, treinar o pessoal, ajudar o que for, porque a gente tem estrutura para ajudar. A gente tem hoje, eu consigo, dentro, né, dos nossos supervisores, né, Dá um Tati? suporte. Não, Dá pra vamos, dar um suporte bem vamos legal. ajudar. A gente tem mão de obra para ajudar. E, E vai e, ser e lindo. é uma coisa que eu realmente tenho. Todo meu estudo foi público. Eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida. Porque eu me formei com imposto de camponês.
Eu me formei com o imposto da Dona Maria. Sim. E eu tenho que retornar esse imposto da Dona Maria de alguma forma, porque eu custei caro, né? Isso é muito bonito. E isso a gente Custei fala para os caro. alunos também, sabe? Eles precisam retribuir. É. Então, quando eles vão para o Xingu, quando eles fazem todos esses projetos de extensão, que a gente Uhum, tem vários, né? uhum, Tem o Mexas e tem o FMT na comunidade, uhum. eles estão retribuindo, É. né? A gente precisa A retribuir. gente custa caro A pra gente, caramba. quantos anos estudando, não é? Faculdade pública não é brincadeira, é Mas essa caríssimo. movimentação da universidade é Tem muito que legal, devolver. porque isso É, transforma esses alunos, né? sim. É além daquela É. didática de sala, de tudo, né? Uhum. Como que esses alunos Humanizar. voltam desses projetos? Como que eles vão voltar, Ah, isso é né? tão bonitinho, porque agora a gente tem alunos se formando, não é? Sim. Nós já formamos 5 turmas. É. Então, a gente tem alunos espalhados por todo o Brasil fazendo residência, a gente tem alunos voltando, e a gente às vezes vê os pacientes falando, então a gente vê os frutinhos, sabe? Das Exato. sementinhas Uhum. estão frutificando. A Ah, maneira como eles atendem as pessoas, eles são elogiados, a gente fica É. mas é todo fruto aí torcendo. desse trabalho bem feito. É. E Sim, dá vontade. Quando você fala que esse brilho no olhar, a gente fala, nossa, quero ir lá, quero conhecer, quero fazer parte A gente disso, já se né? imagina no É. Xingu, ou já É, se imagina É. tudo, eu acho que Mas né? fazer com paixão eu também. conheci um médico lá em Madagascar que ele foi para fazer residência, uma parte da residência, lá em Ambovombe e voltou. Ele nunca mais tirou isso da cabeça. Hoje ele mora lá. Ele é médico, ele fala malgache, fala francês, fala inglês, e ele atende o cidadão lá em malgache, na língua deles, fluente em malgache. E ele foi num desses processos de parte do processo dele de residência, foi passar 2 semanas lá, voltou, mas ficou com aquilo na cabeça, é aqui que eu quero, é isso que eu quero pra mim. Pronto, o cara hoje mora lá e vive isso. Ah, que É legal. super interessante. Daqui a Esse pouco vai ter um lá brilho. no Xingu. oh, com certeza, a gente já está formando. A gente briga, tem um aluno que a gente chama o professor Duarte, que é é o psiquiatra, que é quem iniciou, a pessoa que já ia para o Xingu, já tinha um contato com eles, né, do projeto de alcoolismo. E tem um aluno que fala, ó, Duartinho, vai voltar para Vai ficar lá. voltar. Com certeza. É, A gente tem alunos que a gente adora é. trabalhar com eles. Ah, foi uma delícia conversar com você. Um Ah, prazer. Uma obrigada. delícia, foi um prazer Nós já tava mesmo. começando de novo aqui de novo. Se deixar, É, a gente já tá também. começando de novo, já virou outra conversa, já virou outro podcast, a gente acabou o tempo, então a gente tem que ir. Muito obrigado. Eu Obrigada, que doutora. agradeço. Que Obrigada, prazer, Tati, viu? prazer estar com você, Obrigada. conhecer um pouquinho mais desse projeto e poder participar, né? E Tati, obrigado por você ter juntado tanta gente bacana. Foi Porque todos os médicos que sentaram aqui na mesa, foi você que buscou, foi você que contactou, foi você que fez o acordo de vamos vir, vamos bater papo. Foi você que identificou essas pérolas pra gente bater papo. Muito obrigado. Isso é um Muito obrigado pela diferencial nosso, da parceria. nossa cidade, né, doutora? Estou É, encantada, Temos Tati. muito. obrigado por tudo, de Em todos os verdade. lugares que a gente vai também, Tati, que eu falo, tá, todo mundo te elogia e fala dessa Obrigado. excelência em tudo que você faz, Obrigado. né? E como é gostoso, realmente. As pessoas de Sinop são fantásticas. Você é maravilhosa. Obrigado. A gente tem que agradecer mesmo, porque realmente você faz tudo com muita É, excelência. como a Ana, com brilho no olhar, né? Hum, É, É maravilhoso. é. é demais. Parabéns pra você. Adorei. Gente, Ayla, as redes sociais da Ana, Ai, alguma? Como é que o povo quer te achar, quer ver amigo, seu projeto? me O dê. povo quer ver você passar vergonha Tá, dançando TikTok. o TikTok. lá no Xingu. Porque Ah, eu não sei lá. Meu povo falando de Madagascar me fez dançar junto, colocou um chapéuzinho engraçado na minha é cabeça, eu mesmo? passei vergonha Vamos lá. fazer um compromisso. Fizeram. Postar uma foto do Xingu, marcar a gente pra gente Marco, repostar, pra pode ver deixar. como é que essa foto Pode vai. deixar. Tem o Instituto Dois Pinheiros, né? @ Instituto Dois Pinheiros, Hospital Dois Pinheiros, doutora Ana Yanai, e é isso. Maravilha. Queria agradecer o pessoal da Ayla Móveis também, que montou o cenário pra gente, tá? Fazendo o jabá do povo, do pessoal da Ayla Móveis, porque todas as vezes que a gente fez o congresso, fizemos todos, eles sempre ajudam, montam pra gente. O cenário é lindo, as coisas são tudo de E bom tem que gosto. dizer que eles são especialistas em consultório e hospital. É Então, verdade. eles fazem Gente, a gente não tá ganhando comissão não, tá? Eu tô indicando É. porque eles ajudam mesmo. E aí, como eles ajudam, eu também quero que vocês saibam, porque é tudo muito bom A gosto, muito legal. nossa clínica aqui de A Sinop é uma clínica clínica todinha. referência Uhum. e tudo foi É preparado pela verdade. Ayla. Desde o projeto do móvel, desde a Uhum. encomenda, pedir Uhum. dentro das normas, né? Que a Uhum. gente precisa para uma clínica.
Tudo preparado pela Ayla com muito carinho. Maravilha. Obrigadão, Legal. pessoal da Ayla. Obrigada. Gente, até mais. Obrigado pela conversa. E a gente espera ter mais oportunidades. Vamos fazer um podcast no Xingu. Com certeza. Ia ser muito legal. Até mais. Tchau. Ah, não, eu já tô